Vamos dar uma atualizada nessa situação da Rússia. Um grupo independente de monitoramento eleitoral da Rússia, disse hoje que a eleição presidencial no país foi a mais fraudulenta e corrupta da história. Vários líderes ao redor do mundo também se manifestaram sobre a posição, sobre essa vitória do Vladimir Putin. Vamos ver na reportagem da Priscila Yazbek. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Vladimir Putin é um ditador que está bêbado pelo poder e afirmou que não há mal que ele não vá cometer para aumentar o seu poder pessoal. O porta-voz da Casa Branca disse que a eleição russa obviamente não foi livre nem justa diante da forma como Putin prendeu adversários e os impediu de concorrer contra ele. Os 3 candidatos que disputaram as eleições contra Putin são membros da chamada oposição consentida. São ideologicamente alinhados ao presidente e não o criticam. 2 candidatos com plataforma anti-guerra foram considerados inelegíveis. Outros adversários foram exilados, presos ou então morreram, como Alexei Navalny, que faleceu há um mês em circunstâncias questionadas por potências ocidentais. O porta-voz do Kremlin disse que os comentários da Casa Branca eram previsíveis e afirmou que os Estados Unidos são um país profundamente envolvido na guerra na Ucrânia e que, consequentemente, estão em guerra com a Rússia. A União Europeia disse em um comunicado que as eleições russas ocorreram em um ambiente altamente restrito, exacerbado pela guerra ilegal de agressão da Rússia contra a Ucrânia. O bloco europeu também disse que lamenta a decisão do governo russo de não ter convidado observadores internacionais para as eleições, negando aos eleitores uma avaliação imparcial e independente do pleito. Enquanto potências ocidentais criticaram as eleições na Rússia, potências orientais como a China parabenizaram Vladimir Putin e ressaltaram a sua vitória esmagadora. O presidente chinês Xi Jinping parabenizou Putin e disse que a sua reeleição é uma demonstração completa do apoio do povo russo. E disse que a Rússia vai alcançar grandes conquistas sob a liderança de Putin. A China é uma das grandes responsáveis pela robustez da economia russa nos últimos 2 anos. Moscou contornou as sanções impostas pelo Ocidente, direcionando exportações à China e à Índia, que hoje respondem por quase 90% das vendas externas do petróleo russo. E a commodity é responsável por quase 50% das receitas estatais russas. O presidente chinês também disse nesta segunda-feira que o desenvolvimento das relações entre China e Rússia são muito importantes e está disposto a manter uma comunicação próxima com Moscou para promover o desenvolvimento estável e profundo da parceria entre os países. O Ministério de Relações Exteriores chinês também afirmou que a China e a Rússia estão planejando várias reuniões entre Xi e Putin neste ano, que marca o aniversário de 75 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os países. Líderes de nações consideradas autocráticas também parabenizaram Putin, como o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que disse: "Nosso irmão mais velho triunfou, o que é um bom presságio para o mundo." Professor Vitelli, por todas as circunstâncias envolvidas nessa reeleição do Putin, dá para dizer que é um alerta para o Ocidente, esta vitória dele? Caio, essa vitória, vamos chamar assim, numa eleição fake, uma eleição toda armada, já era esperada, não havia nenhuma dúvida de que o Putin ia se eleger. Primeiro, ele tem a máquina estatal, controla a imprensa. As pessoas, para terem acesso à informação, têm que acessar a VPN dentro da Rússia, elas não têm acesso. Não há opositores ao Putin, como vocês mostraram na reportagem. Os opositores do Putin ou foram mortos, circunstâncias misteriosas, envenenamento com polônio 210, por exemplo, que é uma substância radioativa que apenas estados têm, ou como Novichok, que é uma substância que só a KGB tinha, hoje a FSB, Serviço de Inteligência, que a substituiu, ou seja, foi desenvolvido pelo Estado russo, ou caíram de janelas, sabe? Ou foram presos, ou são exilados. Então não há oposição dentro da Rússia. Aí o Putin escolheu com quem ele ia concorrer e ainda por cima não teve observador internacional nessas eleições. Lá em 2018, quando ele foi eleito com 77% dos votos, todos os observadores internacionais disseram que as eleições não tinham sido justas, que havia enchimento de urnas,
que pessoas foram votar com fuzis apontados para a cabeça delas. E, nesse momento, o que aconteceu nas áreas ocupadas na Ucrânia? De novo, pessoas foram votar com fuzis apontados para a cabeça delas. E, além de tudo, foi uma eleição de 3 dias. Boa parte dos votos foram online, inclusive do próprio Putin, diferente do sistema do Brasil, que as urnas eletrônicas não são conectadas à internet. Não tem auditoria, a gente tem que acreditar no que o Putin fala. E aí, só para finalizar, o que ele consegue, então, com essa eleição? Ele consegue uma continuidade do confronto com o Ocidente, ele tenta reafirmar a sua legitimidade, tentando dizer que ele tem o apoio da população russa, tanto para continuar com a guerra na Ucrânia, que aumentou esse apoio desde 2018, quando teve 77% dos votos, agora, segundo ele, teve 87%, e que ele pode continuar reprimindo a população dentro do país e continuar sendo uma parceira júnior da China, que é de quem a Rússia hoje depende economicamente, ou seja, teve uma perda de soberania, e cada vez mais a Rússia se torna um Estado militarizado. Então, essa é a mensagem dessas eleições, Caio, de que Putin teria, entre aspas, uma legitimidade para continuar fazendo o que ele faz neste momento, Caio. Lourival, vou direcionar a mesma pergunta, mesmo porque é uma reflexão que eu venho tendo esse fim de semana inteiro. É um alerta, de alguma maneira, para o Ocidente? Em que sentido? No sentido de que há uma composição da China com o Sul global, independentemente do que o Ocidente fale, do que o Ocidente mostre de fraude, independentemente da Rússia invadir a Ucrânia, independentemente do que o Putin faça, ele continuará mais 6 anos, pelo menos, no poder. Eu acho que confirma aquela noção de que há um choque entre as autocracias e as democracias. E essa leitura ela é diferente daquela divisão entre esquerda e direita. Porque você vê, o Donald Trump é considerado de direita, não é? No entanto, ele claramente tem uma afinidade muito forte com o Putin. Assim também o Bolsonaro e assim também o Lula. Você vê, os extremos da direita e da esquerda no Brasil têm afinidade com o Putin. E a gente poderia prolongar essas comparações mundo afora, né? Então, a questão central é entre autoritarismo, no sentido político e econômico, de controle do Estado sobre as decisões dos cidadãos, em vários níveis, né, de um lado, e do outro lado as democracias liberais, né, liberalismo econômico e social, cultural e democrático. Aí você pode colocar questões como o direito ao aborto, né, os homossexuais, uma série de questões. Claro que o cruzamento não é perfeito, há algumas sobreposições, mas em linhas gerais seria essa clivagem para a qual nós estamos encaminhando no mundo. Então, essa fraudulenta eleição é só mais um capítulo dessa história e que, além desses aspectos políticos, econômicos e culturais, tem aspectos, então, geopolíticos, de alinhamentos entre regimes, entre correntes políticas, né? O professor, Lourival, que acho que, em suma, coloca essa questão dessa nova ordem mundial, né? De alguma maneira, o Ocidente precisa rever a sua estratégia com a Rússia e com a China também. E a eleição do Putin é um exemplo disso, de como a nossa estratégia não está dando certo, eu digo dos ocidentais? Caio, o Ocidente está sendo forçado a isso, né? Porque a ordem internacional formada após a Segunda Guerra, baseada em direito internacional, ela é descumprida abertamente nesse momento, né? Então, para começar, a Rússia viola, por exemplo, o Memorando de Budapeste, de 94, no qual a Ucrânia entregou as suas armas nucleares e a Rússia se comprometeu a defendê-la, não a atacá-la. A Rússia viola a Carta da ONU, invadindo um país sem autorização do Conselho de Segurança, mas aí tem o precedente de Reino Unido, Estados Unidos lá em 2003, no Iraque, a Rússia usa isso como argumento. Existe uma autossabotagem dos países membros permanentes do Conselho de Segurança sobre a Carta da ONU. A Rússia votar, por exemplo, no Conselho de Segurança em questões que a envolvam é uma violação da Carta da ONU, que proíbe que países envolvidos diretamente em conflitos votem.
E isso vem sendo descumprido sistematicamente desde a década de 1950, lembrando que a Carta é de 1945. E parece que nós estamos revendo um momento histórico quando a Liga das Nações, que foi a organização internacional que antecedeu a ONU, aliás, não funcionou. 20 anos depois da sua criação, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e ela se tornou totalmente ineficaz. A principal missão da ONU é garantir a paz. A ONU não consegue cumprir essa missão. Então, essa ordem internacional pós-Segunda Guerra, ela está toda em xeque nesse momento e existe uma clara intenção de que isso permaneça. A gente percebe isso no discurso do Putin após a sua eleição, dizendo que quer criar uma zona tampão na Ucrânia, que quer continuar avançando sobre a Ucrânia e que continua desafiando o Ocidente de forma bélica, ou seja, não é negociada, não é usando o direito internacional, é com o uso da força, Caio. Ô Lorival, que leitura dá para a gente ter de o fato do Itamaraty, pelo menos até agora, antes de começar o programa, não ter se manifestado ainda, a despeito dos acenos frequentes do Itamaraty à Rússia? Não sei, Caio, sinceramente, não tem informação. Você também não tem? Você foi atrás, tentou apurar isso? Não. Eu também não. Me debrucei muito sobre a reunião hoje ministerial, mas assim, de tudo que a gente vem acompanhando, né, da estratégia da política externa brasileira, a Rússia está considerada, né? Você fala isso bastante aqui, né, de que o Brasil continuou a negociar com os russos, né, a despeito das sanções, né? Não, o Brasil hoje é o maior importador de diesel russo no mundo. O aumento foi de 6.000% entre 22 e 23, ou seja, no governo do Lula. Então, o entusiasmo que o Bolsonaro tinha pelo Putin foi não só mantido, mas até elevado, né, no governo do Lula. Então, realmente é estranho, mas certo vão parabenizar, não sei se estão com algum constrangimento, né? Mas não é muito do estilo deles ficarem constrangidos diante de farsas eleitorais como essa, né? Eles gostam do esquema que está sendo montado na Venezuela. Então, certo, Cuba, né? Eles gostam do esquema lá. Da China também. Então, acho que vão aprovar, vão gostar também, continuar gostando. Alguma pista, professor? Olha, eu vou na direção do Lorival, né? Quais países parabenizaram o Putin? Países autocráticos em geral. Então, a Venezuela, Cuba, Irã, Coreia do Norte, China, Belarus. A Colômbia não é uma autocracia, mas tem um alinhamento também com esse grupo. O que se percebe aqui é um regime autocrático, né? É importante que a gente distinga autocracia de ditadura. Eu acho importante essa distinção, porque na autocracia existe uma imagem de que o autocrata respeita as instituições, que respeita a Constituição. O Putin mexeu na Constituição para se reeleger várias vezes, para ficar mais tempo no poder, para aumentar o mandato de 4 para 6 anos. Na ditadura nem existe esse teatro. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para fazer uma comparação entre a eleição do Kim Jong-un, Caio, que foi eleito com 100% dos votos e 0 abstenções, essa eleição do Putin de 87% parece bastante próxima daquele jogo de cena, Caio. Professor Vitélio Brussolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Muito obrigado, professor.